Aviso importante, a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem ao autor. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 10. Continue falando. Eu usei a faca e a acertei na bochecha. As coisas deveriam ter se desenrolado assim? Uma estranha sensação de dor se espalhou de sua bochecha até a ponta da orelha. E depois? Você se lembra? Foi quando você desligou o telefone que as coisas começaram a sair do controle. O que você fez? Eu nem consigo lembrar de todos os detalhes, porque foi tudo muito intenso, mas foi ela quem começou. Ela pirou completamente. Ela deve ter se machucado muito. Ela estava ensopada, a roupa toda destruída. Uma risada aguda ecoou levemente, quase inaudível. Oi? Você ainda está aí? Um arrepio subiu pela sua nuca, fazendo sua pele se arrepiar. Não era uma ilusão. Mas por mais que ela esperasse, do outro lado não houve resposta. Xixiu virou os ombros doloridos, franzindo a testa. Enquanto hesitava sem saber se deveria falar ou não. Nunca estive tão curioso sobre o rosto de um homem. Não pense em se render pacificamente. E isso vai ser interessante. Sua frieza habitual desapareceu de repente, substituída por uma intensidade focada. Essa mudança repentina a pegou de surpresa. As coisas não deveriam ter acontecido assim. O que ela queria era colaboração, não essa curiosidade incomum. Mais precisamente, ela não esperava essa obsessão perturbadora por parte de um chantagista. Onde foi que ela errou? O que ela deixou passar? Uma sensação de frio subiu por sua espinha, como se estivesse sendo observada por um predador. Foi quando o cronômetro de 9 minutos que ela havia configurado disparou. Merda! Ela pressionou o botão de desligar com pressa. Primeira ligação .mp3. Pouco depois de desligar o telefone, a fechadura da porta fez um som de bip-bip, seguido por um clique sinalizando que a porta havia sido aberta. Que desastre! Em um momento de pânico, Xixiu correu para o seu quarto. A ousadia e confiança que demonstrara durante a ligação pareciam agora nada mais do que uma farsa gerada pelo álcool, e neste instante haviam desaparecido por completo. Ela se encostou na porta, colocando o ouvido para ouvir o que se passava do lado de fora. Ufa! O silêncio lá fora parecia indicar que ele havia voltado para o seu próprio quarto. Xixiu deslizou lentamente até o chão, encostada na porta, e os nervos tensos começaram a relaxar. O que eu estou pensando? O que eu fiz? Hong Xixiu, você enlouqueceu. Ela realmente fizera isso. Desta vez, ela via ligando para o telefone do próprio marido para fazer uma ameaça. Ela apertou o celular com força, as mãos tremendo ligeiramente. Foi então que ouviu batidas na porta. Hong Xixiu, saia. Será que Bai Sain já havia estado naquele quarto antes? Ele descobriu algo? Como poderia ser? Ela olhou fixamente para a porta fechada, em pânico, enquanto tentava esconder rapidamente o celular de negociações debaixo do travesseiro. Vou entrar. Outra batida fria e impessoal ecoou. Ele claramente não estava esperando por permissão, pois a porta foi logo empurrada. Bai Sain estava lá, sem expressão. Contra o fundo da papel de parede branco marfim, sua figura parecia ainda mais marcante. Seu olhar percorreu Xixiu da cabeça aos pés. Não é possível. Ele descobriu algo? Ela engoliu em seco. Zum zum, zum zum. O som da vibração do celular no bolso da jaqueta dele quebrou a tensão no ambiente. Sem desviar o olhar, Sayon pegou o celular. Seu movimento foi tão fluido que parecia quase mecânico. Desde desabotoar o casaco até deslizar a tela, tudo aconteceu com uma naturalidade que causava um calafrio. Mesmo durante a ligação, ele não fez nenhum som, apenas escutava em silêncio. Da caixa de som, vinham palavras vagas como fora de serviço, confirmado, o que indicava que ele provavelmente estava falando com um subordinado. Quando a chamada terminou, ele soltou uma risada seca. Vem aqui. Será que ela ouviu errado? Quando ela não se moveu de imediato, ele impacientemente fez um gesto com 2 dedos, curvando-os para chamá-la. Seu rosto exibia uma expressão irritada e nervosa, algo que ela nunca tinha visto antes. Antes que ela pudesse reagir, ele agarrou seu braço e a puxou bruscamente para frente. Tá? Eju mordeu os lábios, contendo um grito de surpresa. Sayon virou seu braço para inspecionar os pequenos ferimentos. Ele puxou a camisa frouxa para baixo e olhou os hematomas no ombro dela, depois ergueu seu rosto para verificar seu couro cabeludo. Seus movimentos eram tudo, menos gentis.
O que é isso? Ele fixou o olhar na linha suave de seu ombro. Eu estou falando com você, Hong Eju. O que é isso? Ela apenas ajeitou sua camisa em silêncio, sem saber o que dizer. Bem, mesmo que você pergunte, não posso responder. Ela até tinha uma leve ideia de qual fosse a intenção dele. Ele estava verificando se a versão dos sequestradores era verdadeira. Mas por que isso importa? Independentemente de ela estar ferida ou não, isso não deveria ser relevante para Sion. Um olhar de dúvida cruzou seu rosto. Se você não pode responder, então basta acenar com a cabeça ou balançar para dizer sim ou não. Ele apertou as têmporas, e depois de ajustar o tom de voz, perguntou novamente. Foi um acidente de carro? O olhar gélido dele estava fixo nela o tempo todo. Ela sentiu com a cabeça. Ao ver o pequeno movimento, a expressão dele se distorceu. Você realmente passou por um acidente. Aconteceu no dia 6 de outubro, entre as 17 horas e 18 horas. Quando ele mencionou a data e a hora exatas, Rejou ficou momentaneamente paralisada, mas seu rosto continuou inexpressivo. Ainda exibia aquele semblante morto e melancólico. E você ainda destruiu o carro. Ele cruzou os braços e abaixou a cabeça. O peito dele subia e descia, como se estivesse tentando se acalmar, mas não havia nenhum som ofegante. Então, você está dizendo que naquele dia você realmente se feriu. Aquele idiota realmente. Ele murmurou em um tom tão gelado que fez Rejou estremecer. Parecia que ele finalmente começava a acreditar na história do extorsionista, percebendo que a ligação não era apenas uma brincadeira. O semblante indiferente de antes começou a se distorcer, mudando lentamente, mas de forma clara. Rejou observava tudo aquilo acontecer diante de seus olhos. Finalmente, a ameaça que ela havia feito finalmente surtia efeito. Deve haver alguém que tenha se aproximado de você. Ele se aproximou um pouco mais. Você viu o rosto daquela pessoa? Assustada com o olhar gelado dele, ela automaticamente balançou a cabeça. Com as mãos fez um gesto, como se estivesse tentando explicar algo, imitando alguém usando uma máscara. Ele usava uma máscara, então você não viu o rosto dele? O que a surpreendeu foi que ele entendeu imediatamente os gestos desajeitados dela. Ela sentiu com força, mantendo a expressão inocente, mesmo sabendo que, na verdade, ela já havia visto aquela pessoa. Aquele desgraçado! O que ele fez? A voz dele era baixa e sem emoção, quase não parecia uma pergunta. Cabeça, lábios, ossos da face. Ele olhou lentamente e de forma intencional para as partes do corpo que ela mencionou em voz baixa. Ele tocou em mais alguma parte de você? O carro chegou a capotar. A voz dele se tornou mais cortante no meio da frase. Você sofreu um acidente de carro e ficou completamente encharcada. Chishu apertava a barra da calça com força, confusa sobre o motivo de ele estar fazendo tantas perguntas. Eu já nem sou mais um refém valioso. A cabeça dela estava cheia de interrogações, tentando entender o motivo do interesse dele por ela. Mesmo depois de tudo isso, por que não me contou? Baisen disse com os dentes cerrados, as palavras entrecortadas. Ele tinha dito que faria perguntas para as quais só havia respostas simples, sim ou não. Quando ela olhou para ele, o rosto dele já havia voltado ao seu usual semblante neutro. Ela o observou em silêncio, e o olhar dele se tornou penetrante. Por um momento, ela percebeu que fazia muito tempo que não se olhavam assim nos olhos, de forma tão direta. Chishu bateu levemente no anelar vazio, depois apontou para ele e fez um gesto com as mãos como se estivesse cercando o pescoço. O olhar dele ficou tão afiado quanto uma lâmina. Ele claramente entendeu o que ela queria sugerir. Eu fui enviada como seu refém. De qualquer forma, ela ainda era uma prisioneira. O que faria sentido contar algo a ele? Ela deu de ombros, como se dissesse que tanto fazia falar ou não. Vou te designar um guarda-costas. Fique com ele por enquanto. Os olhos de Chishu se arregalaram, pois ela vinha suportando sua frustração interna. Cruzou os braços e balançou a cabeça com força, como se não fosse aceitar aquilo. Baisen levantou ligeiramente uma sobrancelha, observando a reação dela. Se você não quiser, tudo bem. Ele puxou impacientemente a gravata que já fora perfeitamente ajustada. Não vai demorar muito. Isso era uma confiança de que ele conseguiria resolver tudo rapidamente? Vou marcar uma consulta no hospital, você será examinada. Shiju o encarou com um olhar contraditório, tentando entender suas intenções. Baisen massageou o pescoço e seus olhos varreram o quarto dela. A cama pequena e a mesa de estudos. Pilhas de livros e o monitor brilhante. O banco claro e a penteadeira delicada. Seu olhar indiferente parou em cada móvel, refletindo as marcas da vida cotidiana. Aquele idiota. Ele praguejou em voz baixa.
Ela já o ouvirá usar milhares de palavras formais e adequadas nas transmissões de notícias, discursos, e no palco da Casa Azul. Mas era a primeira vez que ouvia um palavrão tão explícito sair de sua boca. Então, ele quer jogar um jogo comigo. Shiju estremeceu involuntariamente com as palavras dele. Mas ao ver sua reação agora, ela teve certeza de uma coisa. Seu plano deu certo.